Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje, dia 27 de junho, há 178 dias, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. E, sem perca de tempo, bloco de anotação e caneta em mãos, e vamos hoje às referências da palavra de Deus que nós vamos ler. Anote aí, no Novo Testamento, Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 20 e 21 e lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1. Ok? Vamos fazer a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para desfrutarmos da Tua palavra. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Vamos lá. Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao capítulo 9, versículo 1. E ele lhes disse: quem é como vocês que não compreenderam ainda? Ele chegou a Betsaida e trouxeram um homem cego e pediram para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspindo em seus olhos e impondo a mão sobre ele, perguntou se ele enxergava alguma coisa. Ele, olhando para cima, disse: eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente suas mãos sobre seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu cada homem claramente. E ele mandou embora para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: que diz os homens que eu sou? E eles responderam: João ou Batista, mas alguns dizem Elias e outro um dos profetas. Mas ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro lhe respondendo disse: tu és o Cristo. E ele ordenou que não contassem a nenhum homem sobre ele. Ele começou a ensinar que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e que fosse morto, e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, mas virando e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são de homens. Chamando para si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, salvá-lo-á. E por quanto que o lucro tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará um homem em troca da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele envergonhará o Filho do Homem. Se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. E ele lhes disse: na verdade eu vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. 2 Samuel capítulo 20 e 21. Correu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, um benjamita. Ele soprou uma trombeta e disse: não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança do filho de Jessé, cada homem para sua tenda, ó Israel. Assim todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Becre. Porém os homens de Judá não se apegaram ao seu rei, e desde o Jordão até Jerusalém.
Então aqui divisão. Davi chegou à sua casa em Jerusalém e o rei tomou as 10 mulheres e as suas concubinas, os quais havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sob guarda. As alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Assim Amasa foi reunir os homens de Judá. Porém, ele tardou além da hora marcada que lhe havia indicado. Davi disse a Abissai: agora Seba, o filho de Becri, fará mais mal do que nos fez Absalão? Toma tu os teus servos do teu senhor e persegue-o, para que não conquiste para si as cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás dele homens de Joabe, os quereteus, os pelegeus e todos os valentes. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Becri. Quando eles estavam junto à grande pedra que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles. E as vestes de Joabe que havia posto estavam nele cingidas, sobre ela um cinto com uma espada presa sobre o seu lombo, na sua bainha. Enquanto ele avançava, ele caiu. E Joabe disse a Amasa: estás tu com saúde, meu irmão? Joabe pegou Amasa pela borda com a sua mão direita para beijá-la. Porém, Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu na quinta costela, derramou as suas entranhas no chão e não voltou a atingi-lo. Ele morreu. Assim Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Binri. E um dos homens de Joabe pôs-se em pé ao seu lado e disse: aquele que favorecer a Joabe e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se no sangue, no meio do caminho principal. Quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo, lançou um pano sobre ele. Quando ele viu que todos se aproximavam dele, ficavam imóveis. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, o filho de Binri. Ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca e todos os beritas, e eles foram reunidos e também foram atrás dele. E eles chegaram e sitiaram em Abel Bet-Maaca. E eles ergueram um aterro encostado à cidade, este ficava dentro de uma trincheira, e todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: ouvi, ouvi, dizei, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. Quando ele se aproximou dela, a mulher disse: tu és Joabe? Ele respondeu: sou eu. Então ela disse a ele: ouve a palavra de tua criada. E ele respondeu: estou ouvindo. Então ela falou dizendo: eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: eles certamente pedirão conselho a Abel. Assim eles encerravam a questão. Sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu busca destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Porque tu queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu e disse: longe esteja isto de mim de engolir ou destruir. A questão não é assim, mas um homem do monte de Efraim, Seba, filho de Benri, por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi. Entrega-me-no somente e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a sua cabeça te será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bincri, e lançaram para Joabe. E ele soprou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda. E Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Ora, Joabe estava com todo o exército de Israel,
e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão estava sobre o tributo, e Josavá, filho de Ailude, era o escrivão. E Seva, o escriba, Zadok e Abaitar eram sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era governador mor junto a Davi. Capítulo 21 de 2 Samuel. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos. Ano após ano, Davi consultou ao Senhor, e o Senhor o respondeu: é por Saul e pela casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a ele: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas os remanescentes dos amorreus e dos filhos de Israel haviam jurado a eles. E Saul procurou matá-los com zelo pelos seus filhos, por Israel e Judá. E por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? O que farei a expiação para que possas abençoar a terra do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: Não queremos ter nem prata, nem ouro de Saul, nem a sua casa, tampouco que por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vos dissestes, isto farei por vós. Eles responderam: o homem que vos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos, não estássemos em nenhum dos limites de Israel. Que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós enforcaremos para que o Senhor enjubá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-lhe-soe. O rei, porém, poupou Mefimosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que do Senhor havia entre eles, entre Davi e Jonatas, seu filho. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aia, os quais ela deu a Saul, Armone e Mefimosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, e a quem ela criou Adriel, o filho de Berzelai, o Melionita. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no alteiro diante do Senhor. Eles caíram todos os juntos, e foram levados à morte naquele dia da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. Rispa, a filha de Aia, tomou um pano de saco e o espalhou sobre si, sobre a rocha. Desde o início até a colheita, até a água caiu sobre eles do céu. E não deixou que viesse sobre eles nem as aves do céu de dia, e nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito. Davi foi, pegou os ossos de Saul, os filhos de Jonatas, seus homens Jabes de Gileade, os quais haviam roubado da sua Betsea, e o fez subir os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, filhos, e eles se reuniram. Todos os ossos daqueles foram pendurados, os ossos do rei Saul, seu filho, enterraram na região de Benjamim Zela, no sepulcro de Quis, o pai, e eles executaram tudo o que o rei ordenou, e depois disso rogaram a Deus pela terra. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. Davi desceu, e com ele seus servos, lutou contra os filisteus, e Davi ficou muito fadigado. Em Isbi-Benote era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de prata e de bronze. Pegando ele, cingindo com uma espada nova, pensou em ter matado a Davi. Todavia Abissai, filho de Zerua, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: tu não sairás mais conosco à batalha, para que não se instigas a luz de Israel. Sucedeu que depois disso houve novamente uma batalha com os filisteus em Jobe. Então Sibecai, ou Uzanita, matou Zaf, o qual era dos filhos dos gigantes. Houve novamente uma batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, filho de Jaere Oreguim, o belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, cuja lança era como um eixo de tecelão. Houve ainda uma batalha em Gade, onde havia um homem grande, de estatura. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé.
24 era o número. Ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 2 minutinhos aqui. A palavra do Senhor veio a Oséias, filhos de Ben, nos dias de Uzzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. No princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, filho do Senhor, disse a Oséias: vai e toma para ti uma mulher de prostituições, os filhos das prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E o Senhor disse: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino de Israel. Naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, e disse ele a Deus: põe o nome de Lohuama, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas por tudo que lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. E não vos salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos e nem por cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado Lohuama, concedeu e deu à luz a um outro filho. E disse Deus: põe o nome de Lo-Ami, porque não vos serei meu povo, e não serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode se medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde lhes dizia: não sois meu povo, ali se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma cabeça. Eles subirão da terra, porque grande será o dia em Jezreel. Dizei aos vossos irmãos: ame, Ami, e às vossas irmãs, Ruama. Finalizamos hoje a leitura do dia da Palavra de Deus, do seu devocional. Nós estamos aqui percorrendo algumas cidades do Maranhão, mas estamos aqui para abençoar a sua vida. Vamos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, bendizer o seu nome, e que o Senhor abençoe os teus filhos nesse dia, um dia de paz, um dia de comunhão, um dia de estar na tua casa te louvando e te buscando. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos direcionar. Assim nós te louvamos e te engrandecemos no nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.